Como ter uma separação pacífica? Olá, eu sou Yara Restini, eu tô aqui para ajudar você a se separar e a ser feliz depois da separação. Como eu passei por muitas separações, entre elas 7 oficiais, eu quero ajudar você a se preparar para sair da relação que não te faz feliz, a conduzir aí a sua saída e a reconstruir a sua vida depois, para que você tenha uma separação de sucesso. E nesse vídeo eu vou falar sobre o que fazer para ter uma separação pacífica. E não se trata de você e o outro estarem aí em perfeita harmonia sobre a separação e terem decidido na mais santa paz e amor tudo que envolve a separação. Porque se fosse assim, talvez vocês nem estivessem se separando, né? Mas não é isso. Trata-se de você conseguir apaziguar ao máximo o processo todo para que tudo transcorra o menos traumático possível e o menos demorado possível. Não se trata também de você ter que passar por cima de coisas importantes para você, tá? E ficar ali só na paz aceitando tudo. Não, e nem permitir ser usada ou lesada, né? Trata-se da arte de absorver de forma sábia os impactos, sabe? De uma forma que esses impactos sejam neutralizados por você, que eles sejam impedidos de avançar aí os seus limites. Mas que impactos seriam esses? Olha, seriam os ataques do outro, seriam as agressões verbais, as tentativas de fazer você voltar atrás, tentativa de fazer você se sentir mal, sabe? As tentativas de prejudicar a sua imagem, as tentativas de passar a perna na divisão de bens e pensão e essas coisas, se intrometer na sua vida pessoal, prejudicar a sua relação com os seus filhos e com as famílias, sabe? Os dramas, as chantagens, a necessidade que o outro tem de sair por cima da situação. O outro pode provocar impactos movido pela dor, né? A gente faz muita merda movida pela dor, né? Então, assim, mesmo sendo uma boa pessoa, ele tá tão ali com dor e não sabendo bem como reagir que ele acaba provocando esses impactos negativos, né? Como se fosse uma fera ferida. Então, que dores, né? As dores são os sentimentos, como o sentimento de rejeição, de orgulho ferido, de crenças limitantes que fazem ele se sentir diminuído, da carência, sabe? Dos medos, das culpas, porque o sentimentozinho que machuca é o de culpa. E aí ele reage negativamente. Então o outro pode provocar impactos fazendo aí uma guerra, né? Ou então ele pode ter problemas sérios, emocionais e mentais e causar os impactos movidos a isso, né? Ele pode impactar também movido pela falta de empatia, sabe aquela falta de sensibilidade, de empatia, bem próprio dos sociopatas, né? Se ele for manipulador. Então, às vezes, ele reage e causa esses impactos simplesmente porque ele está vendo o seu plano de abusos interrompido. Em todos esses casos, em todas essas motivações, né, do outro gerar impacto, o seu objetivo precisa estar focado na sua autoproteção e na proteção dos seus filhos, se houverem, né? E focada aí na missão de fazer o processo de separação transcorrer de forma pacífica e não trazer problemas para você e nem para a sua vida aí de um modo geral. E aí passar logo, para logo você poder se concentrar no quê? Na reconstrução da sua vida depois da separação.
Olha, eu sei bem como é que é passar por situações tensas, né, de injustas, às vezes situações até vexatórias por causa dos ataques do outro, né? E aqui entram os medos, né, por ameaças que o outro faz. Então a gente fica com aquele medo dele cumprir a ameaça. Eu mesmo já fui ameaçada de ter meus filhos levados embora para a Itália. E eu fiquei até doente com isso daí, né? Eu fiquei, assim, doente de pavor, de medo. Então, só que se tratava de um péssimo marido, né? Só que uma boa pessoa, um bom pai. E depois de alguns anos ele se tornou até um bom amigo. Só que naquele momento, nossa, ele causou muito estrago emocional em mim. Então eu já sofri ameaças também de um outro, ameaça de agressão física, até de morte, né? Eu não acreditei muito, mas fui ameaçada também. Eu passei por situação com esse outro de perseguição na rua. Eu saía de casa para ir trabalhar, de repente estava o carro dele atrás de mim, sabe? Me fechava, me jogava em cima da calçada. Então, assim, eu levei sustos enormes. Eu acordava sobressaltada durante a noite por conta disso. Foi terrível. E nesse caso não se tratava de uma boa pessoa movida à dor, não. Ele era um manipulador frio e perverso mesmo. E sabe, eu conheço bem a vergonha, né, por baixarias aí em frente à minha casa, que uma vez aconteceu. Teve um, fez uma gritaria, hoje eu tô rindo, mas na hora foi um drama. Fez uma gritaria em frente da minha casa para exigir uns caixotes. Ele tinha me dado uns caixotes, sabe esses caixotes de laranja? Para eu fazer umas coisas de artesanato, fazer uma espécie de uma estantezinha para colocar as tintas, pincéis e tal. Aí ele baixou lá em frente de casa, dando o maior escândalo. Saiu tudo vizinho na porta porque ele queria os caixotes. Só que os caixotes já tinham virado outra coisa, né? E olha, esse aí, ele era um lorde na sociedade. Precisa ver que homem finíssimo. Só que ali entre quatro paredes ou longe das pessoas era um abusador terrível, mesquinho demais. E aqui na fase de separação propriamente dita, entram também as perseguições dele, pedindo mais uma chance. Isso é muito comum. Aí começam as chantagens emocionais, né? Para tentar fazer você mudar de ideia. Então é aquela coisa, e eles ficam doentes, e eles falam que a mãe vai ter um ataque, enfim, eles fazem toda uma chantagem com você, emocional. Eles fingem estar saindo de si, eles fingem estar derrotados, acabados, enfim. Chantagem emocional para tentar fazer você desistir da ideia de separar, né? Então entram os jogos super baixos, jogos nocivos demais, inclusive de usar as crianças para tentar te manipular. Então usa as crianças para te mandar recado, para saber de coisas, usa as crianças para elas te pressionarem a voltar, né? É muito baixo esse jogo aí, porque faz a criançada sofrer demais, não é? Então tem isso, tem as tentativas de prejudicar você na hora do divórcio, né? Levar vantagem, na hora de combinar a pensão, na hora da partilha de bens, da divisão aí das coisas, do dinheiro e tudo mais, né? E olha, tem advogados que se prestam a esse tipo de golpe, sabe? Eu já passei por algumas situações assim. Os dois advogados, foi com dois advogados que eu passei por isso. Eu quis ficar aceitando muita coisa, e aí eu acabei aceitando que o advogado fosse amigo de um. E num outro caso, o advogado era irmão do amigo dele, né? E aí o advogado me pressionava, tentava dar o golpe, tentava me prejudicar nessa negociação aí da separação. É fogo, precisa tomar cuidado com isso aí. E aqui entram também as chantagens feitas pelas famílias, né? As famílias fazem chantagem também.
Eu tive um sogro que me ligava de madrugada. Na época não tinha celular. Então era aquele telefone tocando em casa de madrugada. Tinha noites que ele tocava de 5 em 5 minutos, depois de 10 em 10 minutos, para me xingar, para me ameaçar, porque onde já se viu eu querer me separar e tudo, né? Então, passei por isso também, pressão, as famílias, tem família que faz pressão, tem amigos que fazem pressão. Eu fui pressionada por amigos. Uma vez depois de separada, algumas semanas depois, eles foram lá na casa da minha mãe, que eu estava na casa da minha mãe, à noite, um casal, amigos. Não, vamos tomar um chopp, não sei o quê, bater papo. Eu fui. Nossa, eles me falaram coisas horríveis, me pressionaram no último, sabe, com preconceito terrível, que eu ia ser uma mulher separada, que ninguém ia me querer, que meu moral ia ficar lá embaixo, que eu sou louca. Então, assim, uma coisa que eu achei que fosse ser até um apoio, olha, você não está bem, você está precisando de alguma coisa. Imagina, era pressão pura mesmo. Então a gente é surpreendida com esse tipo de situação. E entram também situações totalmente inesperadas, né? Como tentativa do outro de reprimir o início aí de novas histórias amorosas ou novas amizades, né? Ou até nova empreitada profissional, ir lá falar mal de você no lugar novo que você foi trabalhar, por exemplo. Ou então tentar prejudicar uma paquera ali que você tá. Uma vez eu estava em frente a um bar na calçada, conversando com um amigo, e era amigo mesmo, inclusive casado, eu sou amiga dos dois, da esposa e tal. E ele passou de carro, abaixou o vidro e falou pro cara que ia matar ele, o que ele estava pensando. Ele olhou e começou a rir, né? Porque ele falou, o que está acontecendo, né? Então a gente às vezes é surpreendida por esse tipo de coisa. E eu sei o quanto você sofre, né? Sentindo raiva nessas situações, não conseguindo se conformar, né? Com absurdos como esse, que não tem cabimento mesmo. Olha, é justamente na forma de lidar com esses impactos, com essas surpresas, com essas ocorrências, que mora o segredo de uma separação pacífica, sabe? Eu nem precisaria dizer para você o quanto que uma separação pacífica é melhor do que uma separação atribulada. E tem separação atribulada, tem algumas que viram uma verdadeira guerra. E uma guerra que vai se arrastando por muito tempo, sabe? E vai ficando longo, uma coisa totalmente desnecessária. Eu já vi acontecerem guerras desse tipo que envolvem inclusive as famílias, e as famílias começam a se atacar e vira aquele rolo. Eu, por exemplo, apaziguei as minhas separações ao máximo. E eu tive um resultado maravilhoso com isso aí, sabe? A fase de separação, quando a gente consegue fazer isso, ela não se arrasta, entendeu? Então, você logo pode cuidar da sua vida em paz. Então, por exemplo, os meus filhos, por exemplo, sempre sofreram impactos infinitamente menores do que se fosse em guerra. Porque eu vejo as pessoas que não conseguem se separar em paz, quando vira essa guerra, eu vejo o sofrimento dos filhos. Os filhos ficam no meio daquilo e a criança, ela acredita que é tudo culpa dela. A criança sofre demais com esse tipo de coisa. E isso vai se refletir na vida delas, amorosa, e na vida delas de relacionamentos em geral também. Então isso é um sofrimento totalmente desnecessário, né? E tão prejudicial para todo mundo, para todos os envolvidos aí. Então, mesmo com a tentativa do outro fazer uma guerra aí com o processo de separação, o seu papel aí precisa ser o de neutralizar, precisa ser o de rebater essas tentativas de transformar isso em batalhas terríveis. No meu caso, como eu sempre consegui manter a paz no processo de separação,
as relações familiares que aconteceu com elas, elas foram preservadas. Sabe, inclusive assim, entre eu e a família dele, entre os meus filhos e a família dele, entre a minha família e ele. Então assim, tudo ficou preservado, tudo ficou num clima bom. Então, até hoje, isso fazem muitos anos, hoje meus filhos são adultos, né, casados com filhos, então todos hoje convivem muito bem. Entre as famílias a convivência também é boa, tudo fruto da separação pacífica. Então, por exemplo, eu acabei construindo relações de amizade verdadeira com os meus ex. Pode ser que você não queira isso, pode ser que sejam pessoas que não valham a pena. Os meus ex-maridos que não são boas pessoas, eu não fiz amizade nenhuma, eu não mantive nenhum tipo de contato. Mas os dois pais dos meus filhos, que eu tenho 2 filhos de um casamento, 2 filhos de outro, são boas pessoas, apesar deles terem agido e tentado fazer uma guerra na época, e eu fui rebatendo e eu fui neutralizando, mas apesar deles terem feito isso na época, são boas pessoas. Então, eu optei por fazer essa amizade depois. Isso é uma coisa opcional, de repente você quer fazer uma amizade com essas pessoas ou não, não é assim? Mas se você quiser, depois de algum tempo, depois de tudo cicatrizado, você consegue também. Porque os pais dos nossos filhos, quando eles se tornam nossos amigos, eles se tornam grandes aliados, sabe? Para a lida com esses filhos, para a convivência com esses filhos. Então é um caso a se pensar. Aí você pode me dizer, né? Mas e quando a pessoa é manipuladora e não é uma boa pessoa, e aí o meu esforço de apaziguar não der em nada? Olha, quando o outro é um cafajeste, é claro que não interessa construir amizade, né? Como eu falei, e nem proximidade. Se o outro é desequilibrado e resiste a deixar a coisa ser apaziguada, pode ser que demore um pouco mais, né, esse processo. Mas com certeza você vai ter benefícios de qualquer forma se você tiver as atitudes para promover uma separação pacífica, porque no mínimo você vai estar liberta de maus sentimentos, sabe, como culpas. Você não vai sentir culpa nenhuma porque você fez tudo o que precisava para que tudo fosse pacífico. Você não vai sentir medos, porque você tem a consciência tranquila também de ter feito tudo certo para que tudo ficasse em paz. Então você não vai sentir raiva porque você vai ter trabalhado isso em você, se preparando do jeito certo para isso. Então, mesmo que o outro não responda muito bem, você vai ficar bem, fazendo esse movimento de pacificação, sabe? Então, o mínimo que vai acontecer, se você promover a paz aí no processo, é você mesma ser altamente beneficiada, até com a sua autoadmiração. É importante essa paz porque você fica livre de ter que ficar lidando indefinidamente, sabe? O tempo vai passando e você tem que ficar lidando com a separação, porque a separação ela tem que acontecer, acabar e pronto, cada um segue a sua vida, né? Mas se não é em paz, isso vai se estendendo e estendendo. E aí, quando você consegue dar essa pacificada em tudo e ela termina, pronto. Aí o seu foco, ele pode ficar nas ações para quê? Para a sua vida nova, né? Ela fica aí, o seu foco fica aí nas ações suas para a sua reconstrução de tudo, para o seu crescimento pessoal e para quê? Para você se lançar nos seus novos planos de vida e também para você se abrir para ser feliz de novo. Então, vale a pena você investir a sua paciência, o seu tempo, o seu esforço para conscientização do que fazer para promover essa paz. Porque você precisa ter essa conscientização.
Você precisa se preparar sobre como fazer isso, o que fazer. E olha, o maior benefício disso tudo é a sua própria paz. Ela vai te acompanhar o resto da sua vida, essa paz que você vai investir aí durante a sua separação. Se você entrar na vibe da guerra, do rancor, da vingança, da compensação, da competição com o outro, ou seja, se você não promover um clima pacífico para a separação, o processo vai te incomodar muito mais e por muito mais tempo. Então vai te fazer muito mal, vai te trazer problemas, emocionais, físicos, profissionais. Você não imagina quantos problemas essa guerra pode trazer. Porque quando, ao invés de apaziguar, você acaba fomentando mais raiva, mais mágoa no outro, ele pode passar a tentar te prejudicar de formas que ele nem faria se você ficasse de boa, sabe? Então, às vezes, você acaba tendo até prejuízo material mesmo. Aí você pode me falar assim, ai não, Yara, eu tô com muito ódio dele, ele me prejudicou demais, eu quero fazer um inferno na vida dele. Olha, você tem esse direito, só que você tenha consciência de que não vai ser só na vida dele que você vai fazer o inferno. Vai ser na sua vida também. Aí você fala assim, então tá. Então, qual que é o momento para começar a fazer isso? Porque por enquanto a gente está na maior brigaiada aqui. Qual é o jeito certo de fazer isso? Então, olha, os movimentos para separação pacífica, eles começam antes mesmo de você comunicar que você quer se separar. Se você já está num estágio mais avançado da separação, ele pode começar a qualquer momento. Mas se ele começar antes mesmo de você comunicar, melhor ainda. Ele começa com a sua preparação interna e externa para a sua separação. A partir do momento que você chegou à conclusão que você quer se separar, então você já se prepara internamente e já começa a ter atitudes para apaziguar. Aí você vai precisar do seu autocontrole, por isso que a preparação interna é importante. Por isso que a preparação interna, ela inclui, inclusive, todo um trabalho sobre isso, para que você tenha o autocontrole. A preparação interna faz toda a diferença. Por quê? A preparação interna cuida do seu emocional. E isso vai permitir que você consiga ter não só esse autocontrole para lidar com o outro, mas também para lidar com você mesma, com os seus sentimentos. Então, você vai precisar de, primeiro, racionalidade. Né? Como assim racionalidade? É você tomar o pé da situação e ter as suas ações baseadas num pensamento lógico, racional e consciente, sabe? Aí com isso, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir se recusar a se meter em discussão. Então você, em vez de discutir, você vai simplesmente conversar calmamente, mesmo que o outro queira discutir. Você vai conseguir manter a racionalidade, o que é? É você conseguir manter a frieza, mas não aquela frieza de perda de empatia e de você não estar nem aí para o que o outro sente e nada disso. Não, é aquela frieza no sentido de estar consciente. Para quê? Para não reagir a provocações, porque elas vão acontecer. Não reagir a espetadas. Então você vai manter ali o seu equilíbrio nessa hora. E isso precisa da racionalidade. Por quê? Porque quando acontecerem as provocações, as alfinetadas, as acusações, às vezes injustas, você vai apenas neutralizar, com toda a calma do mundo. Outra coisa que você vai precisar, além da racionalidade, é o distanciamento. Então, o que é isso? É a recusa de se envolver,
recusa de se envolver em conversas inúteis. Às vezes ele puxa conversinha de assunto que você sabe que não tá mais para vir à tona de novo, porque não vai adiantar nada, não vai mudar nada. Inclusive, um distanciamento físico. E nada com raiva, com calma e tranquilidade. Não, não quero, não, só isso, não quero. É bem assim. Ou mesmo graça, se o outro faz uma graça, você pegar e rir como você era acostumado a ter que rir. Não, não, aí parou. Aí você está no distanciamento, aí você não, se você não achar engraçado, você não vai mais rir da graça do outro. Você vai agir segundo o que você acha certo, o que você acha errado, o que você acha triste, o que você acha engraçado. Então aí você já vai começar a agir segundo a sua personalidade, não aquela que ele fez você acabar construindo na relação. Então, além do distanciamento, você vai precisar ter autonomia. O que é autonomia? Você vai passar a viver o seu dia a dia, mesmo com o outro ali junto ainda, se concentrando na sua vida, nos seus afazeres, nas suas obrigações, nas suas vontades, e não se concentrando na vida dele. Por quê? Porque aqui você já sabe que a relação morreu, não é? Não vai ressuscitar. Então já não importa mais a vida dele. Já não importa mais que hora ele chegou, se está certo, se não está certo ele chegar àquela hora, porque aí você já está distante, né? Você já está racional e você já tem autonomia. É viver a sua vida, fazer as suas coisas sem pedir nenhuma ajuda a ele. Outra coisa que você vai precisar fazer, e essa vai ter que ser 24 horas por dia, educação. Agir com educação. Por mais que vocês tenham intimidade, por mais que essa intimidade tenha feito vocês esquecerem os atos educados um com o outro, porque muitas vezes acontece isso, não é? Então, às vezes o xingamento, às vezes até na brincadeira, acaba se perdendo um pouco da educação, quando não se administra bem a intimidade, não é? Então vai ser hora de levantar de novo a educação. Você vai precisar ser educada, serena e falar baixo, o máximo possível educadamente, o tempo todo. Ela precisa ser extrema. Por quê? Porque só assim você vai conseguir, por exemplo, quando ele quiser brigar, você vai conseguir simplesmente conversar e neutralizar a briga, só com educação. Outra coisa, você vai precisar ter o desapego aos problemas da relação. Sabe aqueles problemas da relação que sempre te irritaram, que sempre te magoaram, que acabaram fazendo você decidir pela separação? Então, você vai ter que se desapegar deles nessa fase. O que é isso? É largar eles para lá. Largar para lá. Por quê? Porque nenhuma conversa agora sobre eles, nenhuma acusação sobre eles que você faça para cima do outro, nada disso vai cancelar a realidade, não é? De que você está se separando, de que você quer se separar. Então, toda a energia gasta nesse tipo de discussão, nesse tipo de volta à tona de assuntos antigos, problemas antigos. Você vai precisar desapegar, porque isso daí não vai trazer nada e não vai ajudar em nada a pacificação da separação. Então agora já não cabe mais aqui resolver nenhum problema, por mais que ele doa em você, simplesmente porque não importa mais. Você já vai sair fora da relação e esse problema vai ficar para trás. Outra coisa que você vai precisar manter aí, vai precisar estar muito aceso, é o seu senso de justiça, tá? Você vai exigir o que é justo, nada além disso. E você vai conceder também apenas o que é justo para o outro e nada além disso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não queira exigir mais do que é justo com relação a dinheiro,
com relação a tempo, com relação a atitudes. Não queira exigir mais do que é justo. Seja extremamente justa para que você seja extremamente respeitada. Agora, nesse momento, isso é fundamental. Tenha nesse momento também humildade. Trata o outro de igual para igual. Não queira sair por cima. Não queira jogar coisas na cara. Abre mão de qualquer tipo de vingança. Sabe aquele tipo de coisa de jogar na cara? Então, você não falava que não estava nem aí? Agora quem não quer mais sou eu. Sabe esse tipo de coisa para você se sentir por cima? Isso você pode até pensar, mas não diga. Não diga, porque isso provoca batalhas. Outra coisa que você vai precisar é de privacidade. O que é isso? É a recusa educada. Você vai se recusar, só que educadamente. Se recusar a falar sobre o assunto com as pessoas da família, com amigos comuns. Inclusive de falar com ele sobre os seus planos futuros. Então, assim, não interessa para ele quais são os seus planos futuros. Então, não diga, recuse-se. E se a família quiser meter o bedelho, recuse-se a falar sobre o problema também, senão começa o disse-me disse. Sabe? Ah, mas aí, nossa, mas você falou para minha mãe que não sei o quê. Não fala, simplesmente não fala nada. Outra coisa que você vai precisar ter é firmeza de propósito. Como assim? Bom, o seu propósito é se separar? Tá decidida? É. Então é o seguinte, não faça nada contra esse seu propósito. Por exemplo, dá esperança para o outro, sabe? Ai, quem sabe um dia. Pronto, aí você já desapaziguou totalmente, você já desequilibrou essa dinâmica aí dessa separação totalmente. Então não faça isso, não deixa nada aberto nas entrelinhas, sabe? Eu lembro que, por exemplo, minha mãe fez uma coisa durante muito tempo quando ela se separou do meu pai, que foi a seguinte: meu pai ia pedir para ela voltar, ela falava assim para ele: de jeito nenhum, nesse momento não. Aí ele, coitado, saía cheio de esperança. Nesse momento não, pode ser que num outro momento sim. Aí o que acontecia? Se minha mãe começava a namorar outra pessoa, lá ia ele brigar e tal. E por quê? Porque ele estava com aquela esperança por causa das entrelinhas. Então o certo é você ser firme no seu propósito e falar: não, não tem jeito, não tem volta. Outra coisa que você vai precisar manter, só que sempre serena e educada, é a defesa dos seus limites e dos seus direitos, certo? Então você vai precisar interromper toda tentativa de desrespeito aos seus limites e vai se recusar a ter o mesmo advogado se for amigo dele ou parente dele ou amigo do amigo dele. Você precisa do seu advogado. A não ser que vocês queiram um advogado só que totalmente neutro. Outra coisa que você vai precisar ter é o respeito. Por mais que o outro já tenha te desrespeitado, por mais que você própria já tenha desrespeitado o outro nos últimos tempos de relacionamento, aí quando já estava ruim, por mais que isso já tenha acontecido, é hora de você voltar um pouco atrás e manter o respeito. Então você vai respeitar o outro, você vai respeitar a relação do outro com os seus filhos, se houverem filhos, certo? Então nada de ficar com aquela coisa de tentar dificultar aí a negociação da separação. Aliás, uma coisa importantíssima nesse apaziguamento da separação é você se manter muito serena na negociação, em todas as negociações da separação. Você vai precisar respeitar a relação dele com os filhos, sem ficar usando, por exemplo, visitas, sabe, desrespeitando essa relação, proibição de visitas aos filhos, de levar os filhos, essa coisa toda, a não ser que seja uma pessoa com problemas mentais, né, reais,
e que você sabe que seus filhos vão ficar em risco, aí é lógico, não é? E respeitar também os pertences dele, certo? No seguinte sentido, por exemplo, vamos dizer que ele saia de casa, fiquem coisas dele lá, você pega e joga tudo fora. Não. Respeita também o tempo dele de digestão da situação. Porque as pessoas variam muito o seu tempo, o tempo que elas precisam para ruminar as dores, ruminar as coisas. Respeita. Mesmo que ele esteja ali esperneando, te atacando, tenha em mente que ele tá movido por dor, por dores internas, né? E desde que isso não te prejudique, compreenda. Compreenda, tenha um pouco de paciência, inclusive, né? Então, respeita os tempos dele, respeita a imagem de pai que os seus filhos precisam ter. Então, jamais fique falando mal dele para os filhos. Respeita isso aí, porque para os seus filhos vai ser muito melhor. Jamais envolva os seus filhos nessa sua guerra interior. Cuida da sua guerra interior antes disso, sabe? Outra coisa que você vai precisar aprender é a arte da repetição nas inquisições. Nossa, Yara, como assim? Olha, sabe o tempo da Inquisição? Que eles colocavam lá a mulher que eles achavam que era bruxa, colocavam lá no meio, e vinha uma pergunta daqui, outra dali, como se fosse um interrogatório maluco para torturar a pessoa até que ela respondesse o que eles queriam ouvir. Pode ser que você enfrente situações assim inquisitórias, né? E você vai precisar desenvolver a arte da repetição das respostas. Então, se você se programa para responder uma coisa, você responde apenas aquilo. E se você for muito perguntada sobre aquilo, você só repete aquilo, só repete. Por quê? Porque isso impede que isso vire uma batalha, vire uma discussão. Porque, claro, você não tem sangue de barata. Conforme o outro vai te torturando, você vai perdendo o seu centro, não é assim? E é isso que você vai precisar aprender a evitar. E uma das formas é justamente essa. Você tem em mente o que você vai responder e repetir só aquilo. Por quê? Porque o outro, para te torturar e te fazer sair da sua serenidade e se desequilibrar, o que ele pode fazer? Ele pode tentar te invadir com perguntas descabidas, perguntas que ele não tem que fazer. Então, por exemplo, mas o que você pensa que você vai achar de melhor por aí? Se você se programou a responder, não é com isso que eu estou preocupada, é comigo. Aí ele vem outra pergunta, mas o que você acha que você vai sair fazendo? Não é com isso que eu estou preocupada, é comigo. Responda sempre a mesma coisa. Por quê? Porque se você for caindo nessas armadilhas que essas perguntas vão fazendo para você, você vai se desestruturando e aí vira uma guerra. E essas perguntas, elas podem vir dele, da família, do advogado, até do juiz. E de repente, movida por mágoas, porque as mágoas estão aí, você está trabalhando nelas, estou supondo que você está trabalhando nelas, mas elas ainda estão aí, não é? Então, movida por elas, você pode começar a fazer ataques e acusações, sabe, em resposta a essas coisas. Aí vira briga de novo, mais mágoas, e aí vem o quê? Mais atraso no processo, mais trauma. Olha, sabe onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso aí? Elas deixam as mágoas entrarem na jogada, sabe? Aí dana tudo, né? As mágoas precisam ser resolvidas dentro de você, porque aí você não fica tentando resolver essas mágoas na separação, nas conversas com o advogado, com os filhos, com as famílias, sabe? Aí você pode me falar assim, mas Yara, como que eu vou conseguir promover essa paz se a minha natureza é de confronto? Como que eu faço? Eu não sou da paz. Olha, com autocontrole. Aliás, essa preparação para a separação vai ser uma excelente oportunidade para você aprender a se controlar
E vai ser ótimo para outros setores da sua vida depois. Uma oportunidade de trabalhar em cima desse seu problema aí, de natureza de confronto, não é? Aí você pode me perguntar, mas como apaziguar se o outro, com todas as minhas ações apaziguadoras, é o capeta em pessoa e não dá para apaziguar nada com ele? Então, aí, nesse caso, tem que deixar nas mãos dos advogados mesmo e usar o apaziguamento para dar apoio para você mesma, tá? Então vai usar o apaziguamento apenas interno e para apaziguar os seus filhos, a sua família, se for necessário, se o envolvimento for muito grande, né, emocional com o outro. Então, de qualquer forma, o apaziguamento vai ajudar, mesmo que o outro seja um estroina, sabe? Então, não ligue para isso. O importante é você fazer a sua parte do jeito certo. E como é que você vai fazer para apaziguar, se apaziguar internamente, apaziguar os seus filhos, apaziguar toda a situação? Da mesma forma que você faria com o outro, da mesma forma que você tenta fazer com o outro. Com racionalidade, com justiça, com empatia, com respeito, com humildade. Então é isso aí. Inclusive no meu curso tem muitos exemplos de autopreparo para muitos momentos da separação, no sentido de apaziguar aí o processo. E funciona assim. Você tenta prever várias situações e se prepara para responder racionalmente às objeções do outro, as objeções da família, dos amigos. Então, na hora de neutralizar uma insistência do outro, por exemplo, se ele disser: ah, mas eu sou humano, eu não mereço uma última chance? Então você já tem uma resposta preparada, por exemplo: claro que você merece, mas não é por falta de merecimento seu que eu não posso te dar outra chance, é limitação minha mesmo, eu que não consigo, mas eu que não quero mais. Então você já fica com as respostas prontas, sabe? Você vai precisar aprender a dizer calmamente, sem alterar a voz, sem dramatizar, sem exagerar. Eu sei que não é fácil prever, né, quando não se tem intimidade com esse tipo de experiência, mas é possível, porque muitas pressões e chantagens são comuns e assim elas se tornam previsíveis. O importante é você não ser pega de surpresa, ser pega sem se preparar e acabar caindo nas pressões e no calor ali dos momentos, né? E aí você acabar entrando numa batalha que tira a paz do processo, sem você nem, quando você vê, já está brigando de novo. Então é preciso evitar a qualquer custo. Uma separação pacífica é imprescindível para ter uma separação de sucesso. É perfeitamente possível ter uma separação de sucesso quando você cria condições internas para tornar o processo todo pacífico, quando você gerencia a sua superação e nada atrapalha a sua reconstrução, o seu crescimento pessoal. Olha, eu sou a prova viva disso, tá? Eu sou a pessoa que eu conheço que mais se separou da vida. E eu quero essa mesma paz que eu tenho para você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que eu possa ter ajudado você um pouquinho a chegar mais perto dessa pacificação na hora da separação e mais perto também da felicidade que está reservada para você no universo. Obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.